Olá, turma! Estamos de volta com mais um episódio da série Isso a Física Explica. Eu sou o professor Chicão, professor de Física, e o episódio de hoje foi motivado por uma pergunta vinda lá da cidade de Pereiro, por uma aluna minha, Adriana, que mandou a seguinte pergunta: Adriana, o que você gostaria que a física lhe ajudasse a entender? Olá, mestre, tudo bom? Hoje eu venho aqui com uma pequena pergunta e eu quero ver se isso a física explica. Minha pergunta é: como a nossa voz é produzida e qual é a diferença entre a voz da mulher e a do homem? Eu quero ver se a física explica. Tchau, tchau. Ok, Adriano, ok. Muitíssimo obrigado de antemão pela sua colaboração, né? Antes de começar a responder à pergunta, eu peço que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações, no final deixe aquela curtida e, se possível, faça um comentário acerca dos nossos vídeos, o que pode ser melhorado, o que você quer saber da física. Fique à vontade nos comentários para nos ajudar a melhorar cada vez mais. Bom, para responder a sua pergunta, Adriana, eu busquei ajuda e hoje nós vamos fazer uma explicação interdisciplinar. E quem veio para me dar um auxílio, para que a nossa resposta fique o mais completa possível, foi o meu colega de trabalho, professor de Biologia da Escola Vigílio Corrêa Lima, lá em Pereiro, José Valber Carneiro, né, a quem eu passo a palavra para falar do aparelho fonador. Ele vai falar o aspecto biológico do nosso aparelho fonador e eu faço a minha fala voltada para os aspectos físicos da sua pergunta, que ela está dividida em duas partes, que é entender como a voz é produzida e diferenciar a voz do homem da voz da mulher. Com vocês, mestre Valber, para fazer as suas explanações. Depois de Valber, eu volto. E aí, pessoal, sou o professor Valber, sou formado em Biologia, trabalho atualmente na Escola Vigílio Corrêa Lima e, a convite do professor Chicão, eu vim tirar uma dúvida de um estudante, essa dúvida surgida lá na série do canal do professor Chicão, a série com o título Isso a Física Explica. Então, a dúvida da estudante é como a voz é formada. Eu vou tentar explicar essa formação da voz através dos aspectos biológicos, ok? Então, partindo para o funcionamento do nosso sistema respiratório, nós imaginamos mais ou menos o que acontece com a produção dos sons e a elaboração da nossa voz. Então, o ar que percorre nossos pulmões, ele atravessa a traqueia e chega até a laringe. Na laringe estão localizadas as famosas pregas vocais, que alguns chamam também de cordas vocais. As pregas vocais são controladas por músculos e a vibração dessas pregas vocais emite um som. Esse som pode ser agudo, pode ser grave, então há uma série de variações. Esse som ele vai ser amplificado e modificado nas famosas cavidades de ressonância, que aí a princípio nós temos a faringe, que nós chamamos de garganta, certo? Nós temos a cavidade bucal, cavidade da boca, né? Certo? E a cavidade nasal. Além dessas cavidades de ressonância, ainda há a passagem, na verdade, a produção dessa voz com o auxílio dos órgãos de articulação. Quem são esses órgãos de articulação? Nós temos o maxilar, por exemplo, os nossos dentes, nós temos a língua e também os lábios. Então, esses órgãos de articulação é que vão tornar possível a pronúncia das palavras, né? As consoantes e as vogais conseguem ser de certa forma, produzidas através do auxílio desses órgãos de articulação. Junto todo esse conjunto, então nós temos a voz, enfim,
produzida, tá bom? Então, espero ter tirado aí a dúvida da estudante e, professor Chicão, muito importante fazer parte aí desse projeto, ok? Valeu! Visto essa explanação dada por mestre Valber, mestre pela UFESA em Biologia, né? Agora vamos tratar dos aspectos físicos. De antemão, eu agradeço imensamente a você, professor Valber, pela valorosa colaboração. Também agradeço à aluna Adriana pela valiosa contribuição com a sua pergunta. Os que estão vendo esse vídeo agora estão se enriquecendo de saber graças a essa sua pergunta. Muitíssimo obrigado a vocês dois. Então, pessoal, para diferenciarmos a voz do homem da voz da mulher, da voz da criança, é necessário que a gente entenda o que nós chamamos de aspectos fisiológicos do som, né? A física, na parte de acústica, a gente trabalha com a parte fisiológica do som. E dentro da parte fisiológica tem 3 conceitos que são fundamentais e que é necessário que você saiba diferenciá-los, que são altura, intensidade e timbre. É necessário que você, aluno, saiba identificar esses 3 aspectos, porque eventualmente isso poderá ser cobrado de vocês lá nas provas de Enem ou de vestibulares. Vamos lá, por parte. Inicialmente, a altura. A altura do som tem a ver com a sua frequência. Então, nós temos sons altos e sons baixos. Os sons ditos altos são aqueles sons agudos, como a voz da mulher. Os sons ditos graves são os sons baixos, como a voz do homem. Via de regra, há as exceções. Então, quando tem um homem e uma mulher falando, Adriana, o que faz com que você saiba diferenciar a voz de um do outro é a altura da voz. Em outras palavras, é a frequência. Ou seja, a voz da mulher é alta e a voz do homem é baixa. Um outro aspecto do som que deve ser levado em conta, minha amiga Adriana e demais internautas, tem a ver com a intensidade, porque no cotidiano muitas pessoas confundem intensidade com a altura. A intensidade você classifica como os sons fortes ou os sons fracos. Um som é dito forte quando tem uma alta intensidade, está relacionada com a amplitude da onda. Então, se você tem uma onda, quanto maior a amplitude, mais intenso é o som. Então, quando eu estou gritando, ó física maravilhosa, a minha voz é baixa, porém forte. Quando eu estou cochichando, ó física maravilhosa, a minha voz continua baixa, porém agora fraca. Se for uma mulher que fale, quando ela grita, a voz dela é alta e forte. Quando ela cochicha, a voz dela é baixa e fraca. E essa diferenciação na frequência ela é feita pelas pregas vocais, como o professor Valber falou na sua explanação muito bem didática que ele fez, tá certo? Então, quando você pega o controle da televisão que vai alterar o som pelo volume, você não está aumentando nem diminuindo o volume, você está aumentando ou diminuindo a intensidade sonora, não confundam. E quando você muda de canal, muda a sintonia, aí você está alterando o volume, a altura. E a medida da intensidade é feita pelos níveis sonoros. Para medir o nível sonoro, a gente usa um instrumento chamado de decibelímetro, que mede os decibéis da onda sonora, certo? Inclusive, o ouvido humano ele é sensível a ondas sonoras cuja intensidade supera os 90 decibéis. Passou disso aí já pode causar danos irreversíveis ao aparelho auditivo. E uma outra coisa que eu esqueci de salientar é que o nosso ouvido, o ouvido humano, só consegue ouvir sons dentro de uma certa faixa de frequência, dentro de uma certa faixa de altura audível que nós chamamos, que é de 20 Hz, que é a frequência mínima, até 20.000 Hz, que é a frequência máxima. Sons cuja frequência é menor que 20 Hz são chamados de sons infrassônicos. Sons cuja frequência é acima de 20.000 são chamados de sons ultrassônicos.
Alguns animais conseguem ouvir e emitir ondas ultrassônicas, como por exemplo os morcegos, os golfinhos, ou alguns outros animais conseguem ouvir ondas infrassônicas, como é o caso dos elefantes, por exemplo. Tá ok? E por último, o timbre. O timbre, pessoal, é a capacidade fisiológica, é a característica fisiológica do som que nos permite distinguir sons iguais, porém emitidos por fontes diferentes. Se eu pegar, por exemplo, um piano e emitir a nota Lá maior, e alguém pegar um violão e emitir a mesma nota Lá maior, com a mesma intensidade, com a mesma altura, eu consigo distinguir o som do violão do som do piano. Isso porque a forma das ondas são diferentes. E a essa capacidade que eu tenho de diferenciar sons iguais emitidos por fontes distintas, nós chamamos de timbre, ok? Então espero que com isso vocês tenham conseguido compreender, mesmo que de forma superficial, como a voz é formada e quais as diferenças físicas que é possível ter essa diversidade de ondas sonoras no cotidiano. As próprias notas musicais, elas se diferenciam por sua altura. Nós temos 6 cordas no violão, estou admitindo o violão comum, não a viola, que tem 10 cordas, e as cordas elas têm espessuras e emitem sons com frequências distintas, portanto, com alturas diferentes. Certo? Então a corda mais grossa é uma corda que emite sons baixos, graves. Já a última corda, a mais fininha, tim, 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 ela emite sons com frequências maiores, portanto sons agudos. Primeira corda, bom, 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 é o baixo, bom, 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 som grave, som baixo. Última corda, a fininha, tim, 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 som alto, som agudo, ok? Então, era isso que tínhamos para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, desse nosso episódio. Se gostaram, comente no vídeo, deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, eu peço veementemente que se inscreva, encarecidamente também, né? E se quiserem perguntar qualquer coisa, fique à vontade, porque isso a física explica com o professor Chicão. Um forte abraço.